Meu nome é Murilo, eu sou formado em engenharia mecânica. Hoje a gente vai falar sobre uma das coisas mais conhecidas da pneumática, que é o tal do conjunto lubrifil. O conjunto lubrifil ele é nada mais nada menos do que um lubrificador, um filtro e um regulador de ar. Lubrifil foi um nome inventado pela Parker muito antigamente para conseguir colocar o produto deles no mercado e ficar bem conhecido. E foi tão bem feito o marketing que está até hoje no mercado, todo mundo conhece como Lubrifil. As partes dele são basicamente um filtro regulador, como o próprio nome diz, o filtro de ar, e o regulador de pressão, que pode variar de 0 a 10 bar, mais comumente no mercado, ou temos aí de 0 a 16 ou 0 a 4 bar, formado junto com o lubrificador, que basicamente aqui dentro vai óleo. Já dou a primeira dica, toma cuidado em colocar óleo aqui dentro. O óleo tem que ser óleo sem aditivos. Então aquele óleo do carro, aquele óleo que você usa na fábrica muitas vezes para qualquer outra coisa, óleo hidráulico, não serve para o nosso sistema pneumático. Você pode acabar danificando as válvulas. Então, para juntar esse nosso colega, é simplesmente como um Lego. Eu junto uma divisória, como vocês podem ver, junto o lubrificador e em seguida eu fecho ele com uma chavinha Allen. Está pronto o nosso sistema lubrifil. Muitos de vocês devem estar perguntando, mas Murilo, cadê aquele reloginho, né? Ou nome técnico manômetro, para poder medir a pressão? Ele também é colocado como um acessório e ele pode ser roscado aqui, como a gente está mais acostumado a ver na indústria. Hoje em dia, mais moderno, ele pode ser da maneira digital, então você vai ver a pressão indicada de maneira digital, ou até mesmo para os usos mais modernos aí, num sinal seco, para te dizer se chegou na pressão ou não para o seu CLP, para que você possa tomar alguma medida de segurança ou até mesmo acionar alguma válvula. Esse sistema de lubrifil, ele pode vir em diversas marcas diferentes, em diversos custos diferentes. Então você tem sistemas de lubrifil mais em conta, da mesma vazão, porém um pouco mais baratos. Sistemas de lubrifil pequenos, como este daqui, como a gente está acostumado a ver sistemas de lubrifil para dentista, são menores para você poder usar aquela pequena ferramenta pneumática. E agora mais uma dica importante, que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já vi em muitas pinturas as pessoas usarem sistemas de lubrifil, no caso, para poder jogar ar junto com a tinta. Isso pode ser um problema bem grande. Por quê? Se você misturar óleo com tinta, todo mundo aí que trabalha com pintura sabe que isso dá muito errado. E o ideal seria a gente trabalhar com um ar isento de óleo para você fazer uma pintura de boa qualidade. Para isso, gente, existe um filtro chamado de filtro coalescente. Ele tem 0,01 micra, para vocês terem ideia, não passa nem fumaça de cigarro. E ele consegue parar óleo. E como é que eu monto ele? Gente, como um Lego. Você pega o seu lubrifil, solta ele, tira o lubrificador, que você não quer ele, e coloca o seu filtro coalescente. Fecha novamente. E está pronto o nosso sistema com filtro coalescente. Poxa, Murilo, eles são muito iguais. Sim, de fato. As fábricas de pneumática, de materiais pneumáticos, costumam montar eles muito parecidos por questão de ganho de escala. Você só tem que tomar muito cuidado em prestar atenção na codificação e aquilo que você está comprando, para ter certeza que também você está comprando um material de boa qualidade. Existem marcas das mais diversas nacionalidades que vocês podem imaginar, e o que mais varia neles são custo e qualidade. A Norga é uma marca de excelente qualidade, por exemplo. Ah, Murilo, eu também já vi alguns casos onde o filtro vem separado.
De fato, este daqui é um filtro pneumático separado sem o regulador de pressão. Como vocês podem ver a diferença, no filtro regulador, a gente já tem um regulador de pressão junto. Aqui, no caso, nós temos o filtro separado, que é para quem gostaria de somente filtrar o ar sem ter que fazer uma regulagem de ar. Outra dúvida que eu escuto muito: Murilo, eu tenho muito problema de esse meu copo do filtro encher muito rápido de água. Então, como vocês podem ver aqui, por exemplo, muita gente tem nas fábricas esse copo em policarbonato, diferentemente do copo metálico que eu apresentei para vocês, e ele enche de água muito rápido. Ah, Murilo, o meu mecânico tem que ficar lá abrindo o tempo inteiro o dreno dele para poder tirar a água. Como é que eu faço para poder evitar isso? Existem duas maneiras. Você já pode comprar de indústria o dreno automático, que é este carinha aqui que nós já vimos aqui. Tem uma boia dentro dele que, à medida que ele vai enchendo de água, ele purga, como se fosse uma boia de caixa d'água, gente. Não tem muito segredo, não. Muita gente reclama, às vezes, que esse dreno automático ele entope por excesso de sujeira. E sim, é verdade. Se o ar estiver muito sujo, o dreno automático pode acabar dando problema. Mas, gente, isso é problema que dá com anos de uso. Ou podemos usar a famosa, que procuram muito aqui na minha empresa, válvula de purga com temporizador. Gente, tomem muito cuidado também com isso na indústria. Tem muitas empresas que eu entro que as pessoas utilizam válvulas de purga de maneira incorreta. Então, muitas vezes utilizam válvulas de atracamento indireto. E por que isso é um problema? A válvula de atracamento indireto, ela precisa que o fluido passe por ela para que ela possa expelir o fluido pelo outro lado. Se a gente usar uma válvula dessa e entrar uma limalhazinha de ferro nela, a válvula já entope. E aí você, mecânico de manutenção, tem que ficar trocando essa válvula o tempo inteiro. A válvula correta de se utilizar seria esta válvula, que é uma válvula de atracamento direto, com um temporizador, que a gente consegue plugar diretamente no nosso sistema de filtragem de ar. Como vocês podem ver, é somente rosqueá-la, abrir o dreno manual e o nosso sistema está pronto para uso. E é muito fácil porque essa válvula a gente pode trocar elas independentemente do nosso filtro. E o filtro é muito mais caro do que a própria válvula. Fica uma dica boa dessa para que você possa facilmente tirar aquela água indesejada de dentro do seu copo. E além do mais, você controla essa sua purga num timer. Então de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, de 1 em 1 hora, você tira aquela água indesejada que você tem. Uma das coisas que a gente tem que garantir quando vai fazer um sistema lubrifil é que a gente consiga aliviar a pressão do nosso sistema para quando a gente for fazer manutenção neles. Ninguém quer fazer manutenção num sistema pressurizado, é super perigoso. Para isso, já existem soluções de mercado que são como essa válvula, aqui, a amarelinha, como vocês estão vendo, que ela, além de fechar a pressão, ela também alivia a pressão do sistema. Então vocês não vão mexer em válvulas pressurizadas, cilindros pressurizados. Isso daqui garante uma segurança maior do operador. Digo para vocês, tem sistemas de NR12 que até pedem isso daqui. Então isso é um cuidado que nós temos que tomar. Outra coisa importante para se dizer sobre sistemas de filtragem de ar, que também as pessoas têm muita dúvida. Murilo, existem filtros de 5 micra, 1 micra, 40 micra, 0,01 micra. O que isso significa? A micragem de um sistema pneumático, como nós escutamos no mercado, é basicamente qual é a trama do filtro que existe nele. Isso daqui são elementos filtrantes para filtro de 5 micra. Ou seja, aquela limalhazinha pequenininha de aço de 5 micra não passa por esse filtro. Este daqui é um elemento filtrante de 40 micra. Então ele é mais grosseiro. Aqui para aquelas sujeiras mais grossas. Então, Murilo, é melhor que eu sempre use o mais fino, né, de 5 micra. Não é aconselhado, porque senão você vai diminuir a vida útil do seu filtro. Ele vai filtrar toda e qualquer coisa. De mês em mês você vai ter que trocar o filtro.
Então o ideal é que você tenha sempre um 40 micra, 5 micra, e depois, caso você vá usar o ar para aplicações mais de saúde ou áreas limpas, ou até mesmo, como eu havia dito, ar isento de óleo, você tem que usar o elemento coalescente. Então ele filtra 0,01 micra, conforme eu havia dito. Não passa nem fumaça de cigarro. E aí você vai ter um ar 100% limpo. Lembre-se que também existem diferentes estruturas de filtro para diferentes elementos filtrantes. Tomem esse cuidado. Entrem em contato com quem vocês têm confiança de pneumática e peçam para eles um elemento de 5 micra, 40 micra ou 0,01 micra que eles vão atender vocês. Gente, isso é um pouco do nosso mundo de lubrifis. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês a entender um pouco mais o que tem nesse mundo de pneumática. E quaisquer dúvidas que vocês tenham, pode deixar aí pra gente nos comentários ou entre em contato com a gente. Nós vamos ficar felizes em poder responder. Muito obrigado.